Salve, nobres! Estamos no ar para mais uma live profana. E se você não faz ideia do que acontece aqui, quem sou eu, o que está acontecendo, onde eu estou, acabei de cair de paraquedas nessa live. Se você não sabe o que está fazendo aqui, você só tem 6 anos de idade, eu me apresento, meu nome é Sérgio, eu sou historiador e sommelier de cerveja e administrador aqui do perfil Profano Graal, onde você aprende história da cerveja de uma forma que você não aprende em nenhum curso de cerveja por aí, que você possa fazer por aí. E essa live é mais uma live que é do nosso programa de apoio do Apoia-se, da Corte do Profano Graal. Faça parte da Corte do Profano Graal. Essa live, a princípio, seria uma live fechada para os apoiadores, mas eu estou fazendo essa live aberta e é a segunda live da segunda semana temática do Profano Graal. 2 semanas atrás a gente fez uma semana temática sobre Halloween e nós fizemos uma live sobre cerveja e bruxaria e vários outros conteúdos a respeito do assunto. E essa semana, aproveitando o ensejo de que daqui a 2 dias a gente comemora a proclamação da República, eu preparei essa semana uma semana temática sobre história da cerveja no Brasil, começando agora com essa live sobre a história da cerveja no Brasil no século XIX. Se você quiser fazer parte da rede de apoiadores do Profano Graal e ter acesso a conteúdos exclusivos, para além daquilo que é postado, tem muito conteúdo aí no Instagram e nas minhas outras redes sociais, YouTube e no meu blog, mas se você quiser ter acesso a conteúdos mais aprofundados, faça parte da Corte do Profano Graal, procure lá por Corte do Profano Graal no Apoia-se, enfim, contribua com o seu produtor de conteúdo preferido. Vamos ver, o pessoal está entrando. Produção, me dá um feedback se o som está legal, se está dando para ouvir, se está funcionando. Eu não sei se está funcionando o meu Bluetooth, os meus fones. Me dá um feedback aí e a gente já começa. Então vamos falar aí sobre história da cerveja no Brasil no século XIX, uma live de aproximadamente 30 minutos, 35 minutos, tentar esclarecer alguns pontos. Obviamente que eu não seria louco de querer falar sobre toda a história da cerveja no Brasil em 30 minutos, então eu resolvi fazer esse recorte do século XIX, que é um período que eu considero fundamental, muito importante para a história da cerveja no Brasil. É o período onde a gente vai encontrar o início de fato da produção cervejeira no Brasil. Já vamos falar disso. Muito bem. Valéria, como vai? Gurian, Gabriel. Agrado birra artigianale, deve essere italiano, non capirà tanto. Vamos lá. Aí estamos com 5 minutos, não vamos enrolar muito para o pessoal que vai entrando aí, para a gente também não extrapolar o tempo. Berenice, me diz como é que está o som, se você está me ouvindo bem, me dá esse feedback aí, enquanto eu vou começando a falar. Aí, e os outros também, quem quiser me dar esse feedback, para saber como é que está o som, como é que está tudo, para a gente começar a conversar um pouco aqui sobre história da cerveja no Brasil. Diógenes Souza, seja bem-vindo. Vamos lá, eu quero começar essa discussão com um pequeno caos pessoal, rápido. Quando eu estava bebendo e aprendendo, tudo ok? Ok, vamos lá. Quando eu estava fazendo meu curso de sommelier, isso já vão 5 anos, e eu fui lá ter a aula, sempre tem aula sobre história da cerveja, eu muito empolgado para a aula de história da cerveja, como professor de história que era e sou, né? Fiquei muito decepcionado quando eu vi que não tinha ali na programação da aula sobre história da cerveja um tópico sobre história da cerveja no Brasil. A história da cerveja era só história da cerveja, digamos assim, história geral, né? Que a gente dividia antigamente história do Brasil e história geral.
Então era só a história geral da cerveja, digamos assim, e não tinha um tópico sobre a história da cerveja no Brasil, e eu fui questionar a professora que estava dando essa aula, e a resposta que eu obtive dela foi que até tinha alguma coisa para falar sobre a história da cerveja no Brasil, mas eu resolvi deixar de fora porque tem muita controvérsia. Aí eu olhei assim e falei, gente, é história, né? História não é uma ciência humana. História sempre vai ter controvérsia. Se você for esperar, não existe algo como uma versão definitiva da história. Seja que história for, não só a história da cerveja no Brasil, seja que história for. Por quê? A história ela é sempre revisada, ela está sempre sendo revisada por novas perspectivas, novas interpretações de velhos fatos, assim como pela descoberta de novos documentos e pelo questionamento de verdades que muitas vezes a gente considera consolidados. Então, se você for esperar algum tipo de versão definitiva da história sem controvérsias, você não vai falar de história nunca. Então, sempre haverá controvérsias em qualquer história, desde que haja pesquisa histórica. Porque também, se não houver pesquisa, você fala qualquer besteira e a pessoa aceita, porque, enfim, não tem pesquisa, não tem ninguém para questionar, não tem ninguém para desdizer aquilo que você... Não tem ninguém para desdizer aquilo que você está dizendo. Então, se não tem pesquisa, não tem controvérsia, porque não tem produção de conhecimento sobre o tema. Enquanto houver produção de conhecimento sobre o tema, haverá controvérsia. E isso nos remete um pouco àquilo que eu separei para a gente falar hoje aqui sobre algumas controvérsias sobre ali os primórdios da história da cerveja no Brasil, a história da cerveja no Brasil no século XIX. Deixa eu ver aqui, tá travado? Vocês conseguem me ver? Alguma coisa tá travando um pouco? Como é que tá? Me dá um feedback aí. As pessoas estão dizendo que está travado, está tudo travado. Não? Sim? Tranquilo, diz o Diógenes. Então vou tocar o barco. E a gente começa já pelos primórdios, né? Eu escolhi o século XIX, como eu ia dizendo, porque eu considero que o século XIX é o momento em que se começa efetivamente a produzir cerveja no Brasil. A gente sabe que houve uma experiência antecedente com os holandeses no Nordeste, no século XVII, que criaram uma fábrica de cerveja. Mas nós temos ali, no Recife, nós temos ali muito pouca informação sobre essa fábrica de cerveja. A gente sabe o nome do cervejeiro, né, o Dirk Dix, a gente sabe onde ela funcionava, mas a gente não sabe quanto tempo ela durou, por exemplo, que tipos de cerveja ela produzia. A gente não sabe nem que fim levou o Dirk Dix, se voltou para a Holanda, se morreu aqui. Então a gente costuma considerar que essa fábrica de cerveja ela funcionou entre 1641, que é o momento em que o Dix chega no Brasil, até 1654, quando os holandeses são expulsos do Nordeste. Mas não significa que tenha sido assim, não há nenhum documento em português que possa nos esclarecer esse fato. Talvez exista algum documento nos arquivos da Companhia das Índias Ocidentais na Holanda, mas aí você tem que saber ler em holandês do século XVII. Quer dizer, não é uma pesquisa muito fácil de ser feita. A questão é, essa experiência dos holandeses no Nordeste, ela não criou raízes, quer dizer, ela não foi suficiente para que a cerveja virasse um traço cultural ali do Brasil, ali no período colonial, já no século XVII. Os holandeses vão embora, se deixa de fabricar cerveja no Brasil e vai voltar a se fabricar cerveja justamente só no século XIX, depois que o Brasil já independente de Portugal. O Brasil fica independente de Portugal em 1822 e os primeiros relatos de produção de cerveja efetivamente no Brasil são de 1824, com os imigrantes germânicos nas colônias do Rio Grande do Sul, né? Principalmente na colônia de São Leopoldo. 1824, já ali 2 anos depois da independência, logo no comecinho do país independente.
Aí, ainda nesse momento, esses colonos eles produzem em pouca quantidade, produzem artesanalmente, mas eles vendem também, alguns eram donos de comércios nessas colônias, eles vendem no seu comércio essa cerveja que eles próprios fabricam em casa, o que não era nada diferente do que acontecia aqui na Europa ao longo da Idade Média, ao fim e ao cabo. Não são só fábricas de grandes indústrias ou grandes manufaturas que produzem cerveja, né? Então, antes disso, tem uma primeira controvérsia que é, quando a gente costuma dizer que a cerveja só voltou para o Brasil quando a família real vem para o Brasil, é muito comum você ler, eu já li isso em pelo menos 3 ou 4 livros diferentes, que a cerveja voltou para o Brasil pelas mãos de Dom João, porque Dom João era um amante de cerveja e tinha separado um espaço nas naus que vieram para o Brasil com todo aquele aparato burocrático do governo português, né? Quando eles saíram de Portugal fugindo de Napoleão, ele teria separado nas naus espaço para trazer várias garrafas de cerveja. E aí, essa é a primeira coisa que é muito repetida e eu sou obrigado a dizer para vocês, não existe nenhuma documentação que confirme, primeiro, que Dom João gostasse de cerveja, como bom português que ele era. Veja bem, a indústria de cerveja em Portugal também não era desenvolvida lá no começo do século XIX, não, tá? A indústria de cerveja em Portugal ela vai começar a se desenvolver praticamente ao mesmo tempo que no Brasil, lá por volta de 1820 e 1830. Então, dizer que Dom João era um grande apreciador de cerveja é uma especulação. E, em segundo lugar, não existe nenhuma prova de que veio cerveja nos navios que vieram de Portugal. Pausa para a água. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, que eu não quero realmente ocupar muito do tempo de vocês. O que acontece, na verdade, é que a partir da abertura dos portos por Dom João em 1808, começa a chegar muita cerveja importada no Brasil, principalmente cerveja inglesa nesse primeiro momento, porque a Inglaterra, ela é a principal parceira comercial de Portugal. A Inglaterra ajuda Dom João a vir para a marinha inglesa, né, ajuda Dom João a ir para o Brasil. Olha, eu já me transportei para o Brasil também. A ir para o Brasil. Então, logo nos primeiros momentos, logo em 1808, 1809, começam a vir muitos produtos portugueses ou ingleses para o mercado brasileiro, inclusive a cerveja. Então, quando a gente diz que a cerveja voltou ao Brasil com Dom João, o que a gente quer dizer não é que Dom João bebia cerveja e que ele amava a cerveja e ele trouxe um monte de cerveja. Não. A gente quer dizer que, com a abertura dos portos, começou a chegar cerveja importada no Brasil, por parte dos ingleses. E a cerveja inglesa vai dominar o mercado brasileiro de cerveja ao longo de toda a primeira metade do século XIX, pelo menos até 1860. O que não impede que aqui ou ali comecem a surgir algumas fábricas de cerveja. Algumas produções caseiras, mas também algumas produções já de volume comercial, né, feitas para vender. Vira Capitale, Stefano, come va? E aí temos, né, a questão do pioneirismo da produção de cerveja no Brasil. Então, eu botei mais cedo aí no feed um meme sobre a Boêmia, né, da Boêmia ser a cervejaria mais antiga do Brasil, quando na verdade a gente vê que não, né? Já tinha existido a produção dos holandeses, já existia uma produção ainda que incipiente, uma produção por parte dos colonos germânicos no Rio Grande do Sul, né, que não era uma produção só caseira, porque muita gente diz, não, a Boêmia foi a primeira cervejaria a produzir comercialmente. Não, esses caseiros no Rio Grande do Sul, eles produziam comercialmente, esses imigrantes germânicos.
Eles produziam em pequena quantidade, em pequena escala, porque afinal de contas eles produziam em casa, eles eram caseiros, eles eram cervejeiros. Hoje a gente poderia chamar de cervejeiros caseiros, mas eles produziam comercialmente, eles vendiam a cerveja nas suas lojas. É assim que nós sabemos, inclusive, que eles produziam, porque se eles não fizessem isso, a gente não saberia, a gente não teria essa informação, se eles não produzissem para venda. E nós temos ainda, na primeira metade do século XIX, pelo menos mais 3 fábricas, e aí eu falo de fábricas ou manufaturas, dê o nome que você quiser, tem uma pequena diferença, mas isso não vem, isso é uma questão conceitual que não vem ao caso. Nós temos ainda 3 fábricas que surgiram antes da Boêmia. Só para deixar claro, se vocês não sabem, a Boêmia ela é uma filial da fábrica do Henrik Leiden, ou Joseph Henri Leiden, que é um imigrante germânico que se estabelece no Rio de Janeiro e que abre a sua fábrica lá em 1848, já em meados do século, e abre a sua filial em Petrópolis em 1853, que depois vai mudar de proprietário e vai se transformar na Boêmia. Então, antes de 1853, ainda na primeira metade do século XIX, nós temos notícias já de pelo menos 3 fábricas. 2 fábricas no Rio de Janeiro e uma fábrica na Bahia. Inclusive, dessas fábricas, não é uma novidade. A cerveja brasileira faz alguns anúncios no Jornal do Comércio ao longo de 1836. Isso não é novidade, não é uma notícia nova. O Antônio Roas, naquele livro dele, A Cerveja e Seus Mistérios, que foi publicado em 1986, quer dizer, tem mais de 40 anos. Mais de 40? É isso mesmo? Não, quase 40 anos. O livro, ele já falava desses anúncios da cerveja brasileira no Jornal do Comércio em 1836. Então, quer dizer, desde a década de 80 não faz sentido você continuar repetindo que a Boêmia era a principal cervejaria do Brasil. Além da cerveja brasileira, nós temos uma fábrica na Bahia que surge em 1834, a gente sabe isso por meio de um relatório do presidente da província da Bahia de 1835, já produzi um conteúdo sobre isso, está no meu feed, só que é um conteúdo fechado para apoiadores, então façam parte da corte do Profano Graal. E nós temos aquela que hoje é considerada a primeira fábrica de fato, é considerada pelo menos por quem pesquisa, né? É considerada por mim, pelo menos, a primeira fábrica efetivamente de cerveja no Brasil, que é a fábrica do seu... Meu Deus, agora em cima da hora eu esqueci o nome dele. Do Vidal e Companhia, Pedro Vidal e Companhia. E aí tem um dado interessante, porque a fábrica dele começa a produzir cerveja por volta de 1830 a 1831, mas é um desdobramento do negócio original, que na verdade é uma fábrica de destilados. A fábrica do senhor Vidal e Companhia começa como uma fábrica de destilados, lá para 1830, 1831, ele começa a produzir também cerveja. Essa é a primeira fábrica efetiva de produção de cerveja no Brasil. Ela dura até 1835. Em 1835, a gente tem a notícia de que o senhor Vidal estava se desfazendo de todo o aparato de produção de cerveja. Num leilão, ele estava leiloando todo o aparato usado na produção de cerveja, porque ele pretendia voltar para a Europa. Pelo nome, ele parece, não sei, ser um imigrante português, com certeza germânico ele não era. Pedro Vidal e Companhia, mas nós não temos muitas notícias também sobre quem eram os seus sócios e notícias biográficas a respeito dele. O fato é, já estava ali entre 31 e 35 produzindo cerveja, depois ele some, então colocando as coisas cronologicamente, em 34 a fábrica da Bahia começa a funcionar e em 36 nós temos a fábrica de cerveja brasileira no Rio de Janeiro. Essa fábrica de cerveja brasileira, então, nós sabemos menos coisas ainda, porque ela aparece em 8 ou 9 anúncios ao longo do segundo semestre de 1836 no Jornal do Comércio e depois desaparece misteriosamente. Pelo menos até agora, né? Mas, enfim, estou nessa pesquisa aí para a gente ver se ela ressurge
e tentar descobrir quanto tempo ela durou. Digam para mim se eu estou falando muito rápido, se está dando para entender. O ponto aqui não faz sentido, por qualquer ótica que você veja, não faz sentido você continuar repetindo que a Boêmia é a primeira fábrica de cerveja do Brasil. Mas então de onde saiu isso? Por que a gente repete isso? Saiu isso porque o proprietário da Boêmia, o Henrique Leiden, na verdade o proprietário da Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, que era o nome da fábrica dele, ele mesmo fazia essa autopropaganda do trabalho dele. Em anúncios da fábrica dele, ele mesmo se denominava o primeiro introdutor desse gênero de indústria no Brasil, o que obviamente não é verdade. Quer dizer, a gente pode até dar um desconto aí para ele, dizendo que, bom, ele era imigrante, talvez ele não tenha tido conhecimento de que já existiam antes dele, ou já tinham existido antes dele, fábricas que produzissem cerveja no Brasil. Não sabemos ao certo ainda em que momento ele chega no Brasil, mas pode ser que ele tenha chegado na década de 40, quando aquelas primeiras fábricas já tinham sido fechadas e, efetivamente, não tinha nenhuma fábrica funcionando. Pelo menos no centro, né, na corte, no Rio de Janeiro, porque lá no Rio Grande do Sul, nas colônias germânicas, sempre teve produção de cerveja. Outro argumento que é muito usado é de que, não, porque a Boêmia, na verdade, ou a fábrica de Petrópolis, que depois viria a se chamar Boêmia, foi a primeira fábrica registrada. Como é que você afirma que ela foi a primeira fábrica registrada? Essa pesquisa não foi feita ainda. Não existe uma documentação que diga quais fábricas eram registradas e quais fábricas... Quer dizer, a documentação existe, mas ninguém trouxe ainda essa documentação para mostrar que as fábricas anteriores não tinham sido registradas. As fábricas anunciavam no jornal regularmente, vendiam regularmente a sua cerveja, a gente parte do princípio de que elas também estavam registradas. Então, quem afirma que a Boêmia foi a primeira fábrica registrada tem que provar documentalmente que as outras não estavam registradas e essa pesquisa ainda não foi feita. Essa pesquisa está por fazer. Inclusive, quem fala isso não sabe nem onde procurar esse documento. Tá? Só estou deixando só estou jogando isso aqui no ar. Muito bem. Desfeito esse imbróglio, assim, voltamos para o Leiden. A questão é que o Leiden era um cara muito bom de marketing. E, ao lado disso, nós temos notícias, como a fábrica dele durou muito tempo, chegou até o século XX, nós somos muito mais bem informados sobre a fábrica dele do que as outras fábricas anteriores. Então ele acabou convencendo o público da época de que ele realmente tinha sido o introdutor da produção de cerveja no Brasil. Acreditem vocês ou não, ele chegou a ganhar uma honraria do imperador Dom Pedro II em 1868, sob essa desculpa, sob esse motivo dele ter sido o introdutor da produção cervejeira no Brasil, que obviamente era mentira. Um outro fato, um documento que eu estava lendo inclusive hoje, foi que ele se aproveitou dessa propaganda que ele mesmo criou para ele, ou que ele tinha certeza, ele se aproveitou dessa propaganda para pedir um privilégio à Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que era um órgão consultivo do governo responsável por conceder privilégios a introdutores de novos gêneros de indústria, de novos maquinários, de novas técnicas para o desenvolvimento da indústria brasileira. Esse órgão ele era responsável por conceder privilégios a esses introdutores, que podiam durar de 5 a 20 anos. Privilégio, nesse caso, quer dizer monopólio. Ou seja, se você era um introdutor de uma nova técnica, de um novo maquinário, ou mesmo de um novo ramo de indústria no Império, você podia requerer esse privilégio e você tinha esse monopólio de 5 a 20 anos de produção daquela, enfim, de utilização daquela máquina ou de produção daquele ramo. O que o Leiden fez? Ele fez um requerimento em 1853 à Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional pedindo esse privilégio de 20 anos, dizendo que ele era o introdutor da produção de cerveja no Brasil. E adivinhem vocês,
A Sociedade Auxiliadora negou esse privilégio a ele, né? Dizendo que, na verdade, ele não tinha introduzido era nada. E o parecer é muito divertido, os pareceristas da Sociedade Auxiliadora ainda dão uma esculachada na cerveja dele, dizendo que a cerveja dele era ordinária, que... vou até ler esse pedacinho aqui para vocês. Cadê? Eles dizem assim... a cerveja do Sr. Leyden não é de primeira qualidade e apenas própria para o consumo ordinário. Ou seja, mas mesmo assim, além de darem uma esculachada, apesar de darem uma esculachada nele, concederam a ele o privilégio de produção por 5 anos da cerveja na corte, né? No Rio de Janeiro. Então, ele fazia essa propaganda como forma de obter vantagens econômicas e monopólio e etc. Como nós não obtemos vantagem nenhuma disso, não tem por que a gente ficar repetindo isso. Enfim, mas já me estendi demais nesse assunto. Vamos passar para o próximo tópico, até porque 9h26, nossa senhora, eu falo pra caramba. Não me deixem falar tanto assim. Depois, outras cervejarias vão começar a surgir. Então, ao longo do século XIX, para fazer um balanço, nós já conhecemos registradas pelo menos 98 cervejarias que funcionaram no Brasil, em todo o Brasil, ao longo do século XIX. Em termos de distribuição geográfica, obviamente estavam muito concentradas no eixo sul e sudeste, né? A maior parte delas, né, cerca de 80% dessas cervejarias, mais ou menos, elas estavam concentradas no eixo sul e sudeste. E, cronologicamente, essas cervejarias elas começam a surgir e a pipocar ao longo da segunda metade do século XIX. Na primeira metade do século XIX, a gente tinha aquilo que a gente pode chamar daquelas primeiras indústrias, aqueles pioneiros, né? Aquelas 3 indústrias que eu falei. A indústria do Leyden já é de 1848, então ele está ali, né? Já na virada, em meados do século, na virada para a segunda metade. E aí, na segunda metade, a indústria se desenvolve, se deslancha. Então, quer dizer, dessas 98 cervejarias registradas até hoje, pelo menos 96, 95, né, eu sou de humanas, não sei fazer conta, pelo menos 95 foram criadas na segunda metade do século XIX. A distribuição temporal, então, é essa distribuição espacial sudeste. E estilos, uma coisa muito interessante é que essas cervejarias apresentavam um cardápio muito variado de cerveja. Nós temos, por exemplo, uma propaganda da fábrica de cerveja Independência Brasileira. Eu já fiz um reel sobre isso, está no meu feed, se você quiser dar uma olhada. A fábrica de cerveja Independência Brasileira, no seu anúncio de 1888, oferecia 7 tipos diferentes de cerveja. 1, 2, 3, 4, 5, 7 tipos diferentes de cerveja. A grande maioria, obviamente, eram estilos de alta fermentação por causa do problema de controle de temperatura. Aliás, o melhor controle de temperatura a partir do desenvolvimento da refrigeração artificial vai ser muito importante para uma virada de chave na história da cerveja no Brasil, mas já nos últimos 25 anos do século XIX. Então, eles ofereciam uma Brazilian Pale Ale, uma Brazilian Imperial Stout, uma Lagerbock Beer, que eles dizem que é uma cerveja branca, provavelmente uma Maibock. Então você tem estilos que são provavelmente adaptações de estilos ingleses e alemães para a realidade brasileira, para os insumos brasileiros. Se hoje em dia você tem que importar lúpulo e cevada, imagina no século XIX. Apesar de ter havido no século XIX uma tentativa de produção de lúpulo, mas isso é assunto para uma outra live, muitas lives, porque é um assunto muito legal. Então, são estilos que são adaptações de estilos ingleses e alemães e que tornam essa oferta muito variada.
um cenário de oferta de cerveja muito mais variado do que, por exemplo, aquele que a gente vai encontrar no século XX. E a culpa disso é justamente do desenvolvimento da refrigeração artificial. Porque com o desenvolvimento da refrigeração artificial, a Lager começa a dominar o mercado. Porque a Lager é uma cerveja feita nos padrões industriais para durar. Pode ser feita em grande quantidade e é feita para durar, enquanto que a Ale tinha uma duração menor. E duas grandes cervejarias vão se aproveitar dessa inovação tecnológica, e essas duas grandes cervejarias, vocês sabem quais são, né? Uma surge em 1888 e a outra surge ali entre 1889 e 1891, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, e é óbvio que eu estou falando da Companhia Cervejaria Brahma e da Companhia Antártica Paulista. Elas surgem por volta de 1888 e 1889, ou seja, já lá no final do século, no final do período imperial, e elas vão se aproveitar dessas inovações tecnológicas para produzir cerveja Lager. Essa cerveja que, além do mais, estava mais adequada ao clima quente do Brasil. E vai fazer um sucesso imediato. Em 1902, se não me engano, a Brahma já era a segunda maior cervejaria ou alguma coisa assim do Brasil. O dado exato agora me escapa, mas nem vale a pena procurar, mas é alguma coisa nesse sentido. E ao longo do século XX, essas duas cervejarias elas vão dominar o mercado e vão tirar seus concorrentes do mercado, principalmente os concorrentes diretos, que também faziam cerveja Lager, que vão ser comprados por essas cervejarias, e as cervejarias que produzem cerveja de alta fermentação, que vão perdendo paulatinamente mercado e vão fechando. Então, ao longo do século XX, cerveja no Brasil acabou virando sinônimo de cerveja Lager, aquela que a gente está acostumado, que todos nós, não precisa ser tão velho quanto eu, com meio século de vida, para saber que a gente foi criado bebendo um estilo de cerveja, no máximo dois. Quando muito a gente achava uma cerveja, no bar a gente achava uma cerveja escura, um chopp escuro. Poucos bares tinham chopp escuro, porque o chopp escuro não vendia, o chopp escuro era estigmatizado ao longo do século XX, isso tudo já é outro assunto, já estamos extrapolando um pouco da pauta aqui. Mas o chopp escuro era estigmatizado como chopp de mulher, como chopp doce, como chopp de mulher grávida. Aí de você, homem, que chegasse num bar e pedisse um chopp escuro, era capaz de você ser, inclusive, mal olhado pelo garçom. Então nós crescemos e fomos educados bebendo educados eticamente, digamos assim, cervejisticamente, bebendo um único estilo de cerveja. E essa foi a característica do mercado brasileiro de cerveja ao longo do século XX. Enquanto que no século XIX você tem um cenário muito mais variado, uma oferta muito mais variada. Obrigado ao Beers, muito obrigado aí pela presença e obrigado pelo elogio. Então, de uma forma geral, nós temos então essa uniformização do mercado no século XX, oferta mais variada no século XIX, e é isso. Era isso que, em tese, assim, eu tinha programado para falar. Acho que falei muito rápido, mas a ideia é justamente essa, não extrapolar muito os 30 minutos. Ficamos com 34 minutos de live. Eu bebo uma água e vocês fazem perguntas. Diga aí, muito obrigado para quem está aqui desde o começo, muito obrigado para quem está chegando agora, que perdeu a maior parte, mas a live, obviamente, como sempre, vai ficar gravada. Eu vou subir ela hoje ainda aqui no feed, no Instagram, e amanhã subo no canal do YouTube. E se você não conhece meu canal do YouTube, dá uma chegada lá, tem muito vídeo lá, ele está meio paradinho, mas ao longo dos anos 2020, 2021 eu fiz muito vídeo e botei muito vídeo lá. Então, se você ainda não conhece o canal do YouTube do Profano Grau, dá um pulo lá. E enquanto eu bebo água, vocês me dizem aí o que vocês gostariam de saber sobre a história da cerveja no Brasil, para ver se a gente estende um pouco esse papo e tira outras dúvidas.
ao longo dessa semana, então, no feed terão outros conteúdos sobre história da cerveja no Brasil. Eu estava falando do lúpulo, né? Começando amanhã, eu vou colocar um conteúdo sobre produção de lúpulo no Brasil no século XIX. Dúvidas? Alguma coisa que falei muito rápido, que ficou, que não ficou bem explicada? Alguma dúvida? Nada? Perdi o começo, mas verei depois o começo. Obrigado. Vai ficar aí salvo no feed. Então vamos começar. Lamento por quem não conseguiu acompanhar desde o começo. Vamos começar a nos despedir, então. Então, como eu ia dizendo, nós essa semana temos uma semana temática sobre história da cerveja no Brasil, que eu vou postar aí alguns conteúdos até sábado, com outros temas, né, sobre o assunto. E é isso. E conteúdo exclusivo para os apoiadores do perfil do Profano, para a corte do Profano Graal, também conteúdo exclusivo. O conteúdo exclusivo dessa semana é sobre justamente a ascensão da Antártica e da Brahma no final do século XIX. Esse último tópico que eu estava falando agora, eu vou desenvolver ele mais em um reel exclusivo para os apoiadores, que vai ao ar aí na quarta-feira, no dia da proclamação da República. Ok? Bom, se não há dúvidas a respeito do que foi comentado, eu começo a me despedir aqui de vocês. Muito obrigado pela presença, pela participação, e nós nos vemos, então, daqui a 2 semanas, em outra semana temática, aqui no Profano Graal. Musiquinha para terminar. Ops, música errada. Não quer, a música não quer funcionar, deixa pra lá, finge que eu coloquei a música, finge que eu coloquei a música de encerramento. Obrigada. Daqui a 2 semanas, live sobre lei seca. Daqui a 2 semanas, semana temática lei seca para fechar novembro. Valeu, até, obrigado, tchau, tchau.